só um pouquinho. É. Mas essa segunda invasão que nós estamos me referindo agora, ela se verificou no Congresso em Defesa da Paz, por um órgão que foi criado. Então, eu dei uma nota oficial, a UNE se separando, saindo desse órgão da Defesa da Paz, que era um órgão nacional, que ia organizar esse congresso, e em todos os estados tinha esse centro, e por eles terem falado a palavra empenhada por ele, pelos diretores dele, no edifício Dark de Mato, onde nós nos reunimos, terem faltado a palavra. Eu, então, renunciava para que a UNE, através de minha posição, ela ficasse. Ela não fosse, ela não sofresse qualquer restrição. Né? Os diretores todos queriam que eu pedisse uma licença de 2 meses para tratamento de saúde que eu alegava. Mas eu mantive-me flexível. E nessa ocasião o Baldo estava lá, era de São Paulo, ele foi, e era o segundo vice-presidente, e assumiu a presidência, recompôs a diretoria no conselho, que pelo estatuto tinha autoridade para fazer, os cargos que estavam vagos foram preenchidos, e houve então um congresso. Eu continuei lá, residendo na UNE, porque eles não queriam, nessa reunião que nós tivemos, eles queriam dar a licença que eu estava fazendo, compreendi o meu gesto, mas eu digo, olha, está valendo o que está escrito aqui. E eu já escrevi isso de cabeça fria e não há mudança. Tanto que eu fui ao Congresso, na Bahia, participei lá. Não houve no Congresso nenhum ataque à minha gestão por causa desse assunto. Mesmo porque quem foi eleito foi Roger Ferreira. E, ligado a mim. E o pessoal de Minas Gerais, todos eles, quando estiveram no Rio, que me contaram os fatos, eu digo, se vocês tivessem me contado esses fatos que estão relatando em relação a essa entidade, eu já tinha retirado a UNE de estar participando nessa conferência da paz, era um nome que eu estou lembrando. Isso era ligado ao quê? Não, isso era uma luta que apareceu, porque a Guerra Fria, quando surgiu em torno dela o problema das esferas de influência. Quem estava do lado de lá tem que ficar do lado de lá. Quem estava do lado de cá tinha que ficar do lado de cá. Você não podia ser do lado de cá tendo uma linguagem nacionalista. Você perdia a sua identidade. Porque o que ia comandar o processo a nível mundial na Guerra Fria, e ela foi feita para o estabelecimento de 2 mundos. Um mundo soviético, e do outro lado tinha a China, tinha aquela coisa toda, que nessa época ainda era associada à União Soviética. E do lado de cá, ocidental, eram os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, etc. Mas principalmente comandado pelo governo americano, que era republicano, o governo como o de Bush hoje. Então, surgiram em todos os países latino-americanos e em outros países do mundo, entidades como essa da luta pela paz. Qual é o primeiro pré-requisito para haver paz? É não haver esfera de influência.
não haver o mundo de lá e o mundo de cá. E aí você está dividindo o mundo. Não podia chegar a um entendimento pacífico. Né? E a Organização das Nações Unidas, a ONU, tinha perdido, que a nossa, se fosse da UIR, nós éramos entidade não governamental. Foi o nome surgido com a criação da ONU. A ONU criou um departamento de organizações não governamentais. E a UNE era uma dessas organizações. Toda semana nós recebíamos a correspondência da ONU sobre o papel que estava desempenhando esse departamento no mundo inteiro. Mas veja bem, com isso, o assunto ficou esclarecido. Eu tive que receber e abrir um processo. Eu era um dos... O Paulo Cavalcante aqui me disse, você tem arranjar um advogado, porque tem os sujeitos, você está num processo por causa desse problema que houve nessa invasão, viu? Gente ferida, essa coisa toda. E, inclusive, Paulo Cavalcante, que era deputado estadual aqui, estava lá e foi ferido da perna. Não por bala, mas uma senhora aqui na frente dele sofreu um ferimento por bala, e naquele complicado ele meteu, parece que a perna numa cadeira lá e teve um ferimento muito sério. Mas a situação então se esclareceu e 3 anos depois, o Paulo Cavalcante disse a mim, inclusive da fruto do Diário de Pernambuco, eu ia transitando por ele, dizendo, eu fiz tudo para falar com você. Eu digo, mas por quê? Ele disse, o partido se reuniu perto de Teresópolis. O partido está na clandestinidade. E uma das decisões foi que o grupo do partido que estava comandando esse problema dessa entidade da paz, ele foi o culpado por ter o processo brasileiro de redemocratização perdido um grande bastião que era que nessa época já tínhamos perdido a eleição, pela primeira vez a direita tomou conta. Você veja, agora eu estou dizendo as consequências. O próprio partido, ele faz em determinados momentos essa reanálise, tem até um termo lá deles, daqueles assuntos que foram considerados errados pelo partido. Né? E nessa foi um deles que, de fato, então, por causa disso, eu tinha 3 ou 4 advogados em meu favor, que só exigiram, um veio ao Recife, e eu assinei a procuração. Né? Mas ele primeiro, o partido reconheceu para fazer isso que a minha posição foi correta. A polícia queria, por fim da força, que eu dissesse que aquela entidade era vinculada ao Partido Comunista. Olha, eu não podia dizer isso. Primeiro porque ele não agiu, não estava agindo como tal. Ninguém. E segundo, se eu dissesse isso, era uma parceria. Eu estava jogando a UNE numa situação de estar apoiando um partido que estava na ilegalidade, então estava dando as condições para que os sujeitos tomassem, inclusive o prédio, e assumissem a nova situação conduzisse a um novo problema. Mas eles reconheceram aquilo que se chama autocrítica.
A autocrítica. Essa autocrítica sempre é feita num período distante do fato, para que não tenha influência emocional ou de pessoas que estejam muito desejosas de se preservar ou fazer aquilo que eles acham que naquele momento era a posição justa. Mas eles deram e fizeram um elogio à minha posição. E as minhas entrevistas todas eu falei com o diretor do Diário de Notícias, e estive lá com o pessoal da Correio da Manhã, o Bittencourt, que era o dono do Correio da Manhã e diretor. Ele disse, e o jornalista em cima dele disse, sim, esse era uma entidade ligada ao Partido Comunista. Eu digo, se fosse, nós não teríamos feito, nós não participávamos dessa entidade. Eles eram uma entidade pluralista. Então a minha posição foi muito clara. Né? E quando eu tinha conversado com o Osmar de Aquino, que era deputado federal, e era grande advogado, ele me disse, Genival, melhor do que você pedir licença é você renunciar. Eu digo, mas eu não estou querendo pedir licença. Mas os sujeitos, para dar apoio a você é uma liderança, eles não vão aceitar, eles vão... E foi dito e feito, parecia que ele estava... Na hora, todos, por unanimidade, queriam me dar uma licença de 2 meses. Eu digo, não, esse é um caso já pensado, está escrito aí, está publicado nos jornais, que na véspera tinha publicado em todos os jornais do Rio. Inclusive, como era uma nota oficial, o primeiro ponto era desligamento oficial da União Nacional de Estudantes, do centro e tal dessa entidade, que tem esse nome, Defesa da Paz. Então, porque pelo fato de que os seus diretores faltaram com a sua palavra de não abrir esse Congresso Nacional. Quer dizer, eles queriam que eu dissesse o quê? Eles estavam a serviço de interesses que não eram os interesses da própria entidade, da própria entidade de defesa da paz. Então, quando publicada essa nota, foi então que eu fui conversar com o pessoal Dantas, que era o dono do Diário de Notícias, que era um dos grandes jornais da oposição na época, e junto com o Correio da Manhã. E ele disse, olha, ele era rio-grandense do Norte, Dantas. Ele disse, sua posição naquela nota foi extraordinária de uma pessoa que está vendo ao longe. Você não está vendo o momento do amanhã. Você está vendo o momento daqui. E que aqui